Olá, bem-vindos. Estamos aqui com mais um podcast, Gazeta Poder, o podcast do conglomerado de mídia do jornal Gazeta do Estado, da TV Atual, afiliada da Record News. É um prazer termos aqui hoje o nosso convidado mais que especial, o advogado, militante político, Aldo Arantes. Tem cerca de quase 7 décadas de vida pública. Foi presidente da UNE no início dos anos 60, fundador da Ação Popular, dirigente do PCdoB, preso e torturado pela ditadura, deputado constituinte e, mais tarde, secretário do Meio Ambiente de Goiás e formulador da política ambiental do seu partido. Iniciou sua militância política no movimento estudantil secundarista no Liceu de Goiânia. Ingressou na Pontifícia Universidade Católica, no Rio de Janeiro, para cursar Direito. Em 1959, foi integrante da Juventude Universitária Católica, presidente do DCE, da PUC do Rio de Janeiro e presidente da UNE entre 1961 e 1962. Após o golpe militar, em 1964, exilou-se em Montevidéu, no Uruguai. A partir de 1965, foi coordenador da Ação Popular, viveu na clandestinidade até 1968, quando foi preso em Alagoas. Filiou-se ao Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, em 1972, decisão tomada por grande parte dos integrantes da Ação Popular na época, e logo se tornou membro do Comitê Central do Partido. Com muita honra, recebemos aqui Aldo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu quero agradecer o convite que me foi feito para participar desse podcast da Gazeta Poder. Estou à disposição para debatermos amplamente os assuntos de interesse dessa empresa. E temos certeza que nós temos muito que aprender com a sua trajetória, Aldo. Em 1974, na primeira Cúpula das Américas, realizada nos Estados Unidos, foi proposta a criação da ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas, um bloco econômico a ser formado entre todos os países do continente americano, com exceção de Cuba. Seu principal objetivo era o estabelecimento de uma área para o livre trânsito de produtos e serviços e investimentos através da redução de barreiras alfandegárias entre as economias nacionais. Aldo, por que você, na época, você foi sempre um árduo combatente, um opositor à ALCA? Por que você se opôs de forma tão veemente contra a criação da ALCA? E já lhe faço uma segunda pergunta em seguida. O que você verifica no acordo Mercosul-União Europeia que diferencia dos objetivos da ALCA? Na verdade, a relação entre os Estados Unidos e o mundo, em particular a América Latina, é uma relação de domínio, de império. O objetivo deles, historicamente, é sempre as riquezas naturais. Agora, inclusive, está presente essa questão das terras raras. Está presente exatamente as medidas que são tomadas em relação aos tarifas, ao chamado tarifaço. Então, na realidade, tem sempre essa política. Naquele período, na verdade, a ALCA era um mecanismo de submeter as economias dos países latino-americanos. Daí porque eu fui contra. É diferente a relação entre o Mercosul e o mercado comum europeu, que é uma troca de iguais. Né? Então, portanto, há um benefício comum. No caso da ALCA, na verdade, era a submissão das economias latino-americanas à hegemonia dos Estados Unidos. Por isso é que eu fui contra. Mas você não acha que o Mercosul também tem uma armadilha nesse acordo, já que ele nos manda produtos manufaturados com valor agregado, produtos industrializados, e a gente continua naquele mesmo vício de exportarmos commodities, matérias-primas, Aldo? Mas isso tem a ver com a própria produção interna, inclusive do Brasil. Eu acho que nós vivemos nesses períodos recentes um processo de desindustrialização. Sim. Então eu acho que essa é a explicação. E aí o que cresceu foi o agro.
Acho que o crescimento do agro é positivo. O que é negativo é não ter havido um crescimento da industrialização. Pelo contrário, houve um retrocesso do processo de industrialização, um investimento. E aí, é claro, se você não produz, não tem como exportar. Então, eu acho que está colocado um problema para nós, para esse próximo governo do Lula, que é exatamente centrar no processo de industrialização do Brasil e de Goiás. Eu acho que essa questão chave para que a gente possa exatamente ter condições de exportar produtos industrializados. É nesse sentido que você verifica, se é que você verifica, que há uma disparidade entre o Mercosul, entre o bloco do Mercosul e a União Europeia. Por que é que nós não conseguimos nos fortalecer como bloco de uma maneira mais coesa, o identitarismo regional e, claro, um desenvolvimento regional a partir do bloco, tal qual ocorre, com críticas ou não, mas como ocorre no bloco da União Europeia? Eu acho que são realidades bastante distintas. A União Europeia é composta de países altamente desenvolvidos, né? Já o Mercosul são países em nível de desenvolvimento intermediário, né? E o Brasil é o país mais desenvolvido, né? Então, cabe a esses países exatamente alavancar o seu desenvolvimento. É claro que o problema do alavancar o desenvolvimento tem a ver com os governos dos respectivos países. Quer dizer, um governo que não coloca o centro na questão do desenvolvimento não tem condições exatamente de avançar, de competir. Eu acho que a política econômica que é adotada no Brasil há muito tempo, né, que é exatamente centrar no equilíbrio orçamentário, centrar na questão do combate à inflação como uma questão decisiva, quer dizer, subestimar o desenvolvimento, isso leva à paralisação do processo de crescimento do país. Altos juros, enfim, uma série de medidas que restringem o desenvolvimento. Então, eu acho que o que está colocado para esse novo momento é você superar essa situação, né? É você exatamente criar condições de estímulo ao desenvolvimento industrial do Brasil. Com juros extremamente altos e com essa competitividade que você tem hoje no mercado internacional, se não houver o estímulo à atividade produtiva, a coisa não avança. Eu acho que então aí está colocado o problema. Eu acho que exatamente uma das questões que eu e o meu partido estamos levantando é a importância de um projeto nacional de desenvolvimento. É claro que esse projeto nacional de desenvolvimento, para ele ter condições de ser executado, é necessário exatamente a reeleição do presidente Lula, mas é também necessário, quer dizer, a eleição de uma ampla maioria de parlamentares identificados com essa política, porque, na verdade, uma série de coisas que o presidente Lula gostaria e precisaria de fazer não consegue, porque o parlamento simplesmente não aprova. Você falou das diferenças regionais entre União Europeia e Mercosul, mas não falta algo mais, já que a União Europeia, nos moldes se encontra agora, ela surgiu lá na comunidade do aço, depois na comunidade europeia, se transformou em União Europeia, num pós-guerra totalmente devastada. Não está faltando um pouco de patriotismo também, Aldo? Eu acho que é isso. Falta de uma concepção, de um projeto de nação que tem a ver com o patriotismo. Porque, na realidade, nós, o Brasil, sobretudo aqui falando do Brasil, nós temos condições de nos tornar uma potência no mundo. Sim. Entende? O país tem um povo maravilhoso, uma grande população, tem enormes recursos naturais, tem água em quantidade, tem um território, quer dizer, extremamente amplo, com terras produtivas. Então, nós temos tudo para crescer e para nos desenvolver. Mas é necessário exatamente ter governos que estejam identificados com um projeto nacional de desenvolvimento, que coloque a questão do desenvolvimento como uma questão central. Hoje em dia, na verdade, o neoliberalismo termina priorizando, como eu já disse, a questão do controle das contas públicas, etc., o combate à inflação como um absoluto. E colocando a inflação como questão central, o que ocorre é o seguinte: o Banco Central termina elevando os juros em função do combate à inflação, quando eu acho que era necessário você ter como objetivo principal o desenvolvimento, é claro, com o controle da inflação. Mas aqui há uma inversão. O fator fundamental é o combate à inflação. Isso inibe o processo produtivo. Então é uma virada que nós temos que dar na chave, que implica uma virada dessa política neoliberal. Essa política neoliberal
tem causado uma brutal concentração da renda, porque hoje nós vivemos uma situação nova, porque exatamente o avanço científico e tecnológico tem aumentado a produtividade do trabalho. Né? E essa produtividade tem feito com que os lucros dos empresários sejam extremamente grandes. Então há um processo de crescimento da riqueza, a concentração de riqueza é extremamente grande e o crescimento da pobreza. Então é uma situação absurda. Na medida em que você tem uma produtividade do trabalho aumentado, isso deveria exatamente ter como consequência a melhoria das condições de vida dos trabalhadores. Um elemento concreto disso, por exemplo, é essa questão da escala 6x1. A escala 6x1, historicamente, quer dizer, é um avanço. Você teve, num determinado momento, o problema das 8 horas de trabalho foi fruto de um combate grande com os setores que achavam que a economia não ia prosperar. Isso. Aliás, isso no passado também, com a abolição da escravatura. Quer dizer, as classes dominantes, elas não conseguem, não têm essa sensibilidade. E agora, com essa questão da escala 6x1, você vê as dificuldades que tem havido, o boicote que tem havido. Até agora essa questão não foi colocada em votação. E essa é o mínimo que se poderia fazer no sentido de melhorar as condições de vida de uma economia que exatamente está levando a altos índices de lucratividade para os empresários. Exatamente. E lembrando também que no passado, como você muito bem colocou a questão da escravidão, também tivemos problema com a elite com relação à instituição do salário mínimo, do 13º, do FGTS, das férias, mais recentemente da licença maternidade, licença paternidade. Sempre fala que são políticas que vão resultar em fechamento de empresa. Você falou que a questão da falta do patriotismo no nosso continente. Não devemos esquecer também, né, Aldo, que a gente tem que tomar muito cuidado no fortalecimento de um bloco e não deixarmos que caiamos na mesma armadilha que a Europa caiu, porque ela, no pós-guerra, na verdade, ela se tornou um território ocupado pelos Estados Unidos através tanto da União Europeia quanto da criação da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Você falou aí do presidente Lula, Aldo. Durante os 2 mandatos do presidente Lula, o Brasil experimentou excelentes implementações de políticas sociais, com o aumento do emprego, renda, investimento na saúde, educação, ciência, tecnologia, inclusive com a abertura de crédito para o setor agrícola e industrial, aumentando muito o consumo da classe historicamente sofrida. Entretanto, a elite empresarial brasileira não acompanhou essas mudanças para investir no Brasil, preferindo viver do rentismo e estabelecer residência em Miami e Orlando. É possível o crescimento e desenvolvimento de um país com essa elite financeira rentista que explora, inclusive, a alta dos nossos juros e que explora, tem parte considerável do nosso PIB através dos títulos da dívida pública, Aldo? É claro que não. Agora, para virar essa chave, é o que eu disse, o governo tem que ter um projeto de desenvolvimento que estimule a atividade produtiva e que, na verdade, restrinja a atividade especulativa. Tem que haver medidas concretas. Não é? E isso, uma das questões fundamentais, é a taxa de juros. Sim. Se os juros são muito altos, o empresário ele se interessa mais, quer dizer, na especulação do que na atividade produtiva. Então você tem que tomar medidas no sentido de estimular a produção com juros mais baixos para a atividade produtiva e onerar bastante o setor financeiro, o setor que é exatamente especulativo. Entende? Então, mas isso implica, no fundo, numa visão, num objetivo maior. Quer dizer, você colocar no centro exatamente um novo projeto de desenvolvimento. Você combater a lógica do neoliberalismo. O neoliberalismo é uma lógica de política econômica de abrir a economia para liberar totalmente a economia, sem controle nenhum do Estado, para facilitar, para aumentar os lucros. E a consequência disso é inibir a produção e exatamente agravar as condições de vida da população. Aldo, na China, durante a Revolução Chinesa, que findou em 1949, a elite liderada por Chiang Kai-shek fugiu para o que hoje é denominado Taiwan e lá se estabeleceu. Entretanto, fundada a República Popular da China por Mao Zedong, foram estabelecidos planos de meta. E foi já, posteriormente, Deng Xiaoping que pôs em prática as reformas econômicas que fariam da China o país com maior crescimento econômico do planeta. Dentre essas reformas, destacam-se as 4 modernizações nos setores da agricultura, indústria,
comércio, ciência e tecnologia, e hoje estamos vivendo e presenciando estarrecidos o crescimento da área da defesa. Apenas no final do seu terceiro mandato, o presidente Lula fala de improviso, lá na reinauguração da fábrica da Avibraz, em dar atenção à nossa indústria de defesa. Em que momento o estadista Lula falhou, mesmo já tendo iniciado em janeiro de 2022 o conflito entre Rússia e Ucrânia, com fortes afetações no fornecimento de matérias-primas essenciais como fertilizante para a nossa indústria, para a nossa economia, mas principalmente uma mudança radical nas estratégias de guerra? Foi romantismo sobre geopolítica, Aldo, ou excesso de ego, possivelmente por acreditar que ele, por ser um grande comunicador, o homem do diálogo, o homem da negociação, seria capaz de contornar essas ameaças que estão aí batendo às nossas portas? Não, eu gostaria primeiro de fazer referência a essa questão da China. Eu tive já 4 vezes na China. E cada vez que eu vou na China, a situação é impressionante, é mudança. Quer dizer, você identifica uma celeridade profunda das transformações na China. Isso por quê? Porque a partir da Revolução Chinesa, quer dizer, o governo chinês, sob a liderança do Partido Comunista da China, colocou na ordem do dia os interesses da nação e planejou esse desenvolvimento. Isso. Claro que teve determinados momentos em que havia uma ênfase excessiva na questão ideológica, e isso, então, o Deng Xiaoping veio no sentido de botar o dedo na ferida. Era necessário desenvolver as bases do desenvolvimento industrial e da própria agricultura da China. Isso deu uma virada, e hoje, exatamente, a China é a segunda economia do mundo, em perspectiva de ser a primeira. E muito em breve. Em vários setores, não só da indústria, da aviação, etc., mas também da tecnologia mais avançada, ela já está na frente, em vários aspectos. Então, apenas para pontuar isso, eu acho que hoje, quer dizer, a questão que foi debatida durante muito tempo do socialismo como uma perspectiva para a humanidade, e que, digamos assim, a crise do socialismo no leste europeu, na verdade, levou com que se perdesse esse estímulo, agora volta a colocar. Quer dizer, a China encontrou um novo caminho para o desenvolvimento do socialismo. Sim. É o socialismo incorporando os fatores dinâmicos do mercado. Eu, uma vez que eu estive lá, exatamente pude compreender melhor isso. Então, eles incorporam a questão do mercado, mas sob o controle de uma economia planificada, sob o controle de uma perspectiva do socialismo. E, com isso, o país cresceu. Isso coloca a questão da experiência chinesa e do socialismo hoje na ordem do dia. Agora, uma das coisas que nós aprendemos também é o seguinte, e que os próprios chineses deram demonstração disso. Não é possível, se você quer desenvolver os países, você copiar um modelo estrangeiro. No fundo, copiava-se o modelo da União Soviética, ou da China, etc. Cada país tem a sua particularidade, cada país tem a sua economia, tem a sua política e tem o seu sentimento. A transformação se faz com a realidade objetiva, mas com o espírito, com o sentimento das pessoas. Isso. Então, eu acho que essa é a questão importante. Agora, na verdade, essa questão que você levanta, eu acho que essa questão da segurança hoje está colocada na ordem do dia com força. Quer dizer, eu não sei, teria que pensar melhor, mas eu acho que houve uma resistência, digamos, do setor de esquerda em relação aos militares, por causa do golpe militar. Teve. Então esse é o fato objetivo. Mas nós temos que compreender que as Forças Armadas, primeiro eu acho que o governo Lula deveria exatamente fazer esforço junto aos setores das Forças Armadas, democráticos, mais novos, que não viveram o período da ditadura, fazer uma reciclagem ideológica, colocar exatamente a questão da democracia como uma questão fundamental e da soberania nacional, combinar esses dois elementos. Mas a esquerda, me perdoe, a esquerda foi, antes que eu me esqueça, a esquerda foi boicotada, e principalmente no período da presidente Dilma, né, Aldo? Em razão da Comissão da Verdade, criou um melindre muito grande com os militares. E a Comissão da Verdade, eram 2 elementos que eu acho que chegaram muito forte em relação à presidente Dilma. A Comissão da Verdade, que exatamente criou uma rebelião dos militares, quando, na verdade, a Comissão da Verdade era exatamente você colocar
na ordem do dia a história do que aconteceu, isso é absolutamente importante. E uma outra questão foi os juros. Ela teve uma ofensiva muito grande em relação à questão dos juros e criou um problema grande com o setor empresarial. Exatamente ela voltada para essa preocupação com o desenvolvimento. Então, retornando, eu acho que hoje nós estamos vivendo uma nova situação em que a perspectiva de inclusive de uma terceira guerra mundial, ela está colocada. Isso. Né? Mas, de qualquer maneira, essa ofensiva, essa política do Trump de agredir os povos, quer dizer, de agredir a América Latina, de agredir o Brasil, você veja, por exemplo, há agora uma tentativa de fazer um cerco ao Brasil. Sim. Não é? Você tem na América Latina hoje vários países de extrema direita. E agora, com a eleição no Peru e a eleição da Colômbia, você tem na América Latina, você tem o Brasil, o Uruguai e tem o México. Entende? Que aí, entende, a México é a América do Norte, mas é latina também. Sim. Então, na verdade, há todos os indicadores de que o Trump, quer dizer, além das medidas econômicas, esse negócio do tarifaço, pretende agir no sentido de desestabilizar o governo. Com certeza. Me preocupa, por exemplo, outro dia eu vi uma nota dos clubes militares, Exército, Marinha e Aeronáutica, na verdade, contra o governo Lula, muito voltado para a política independente do presidente Lula em relação aos Estados Unidos, de rebeldia em relação a essa tentativa de impor a lógica. E aí já voltam os clubes militares das 3 armas contra o presidente Lula. Então, eu acho, só voltando nessa questão da defesa, eu acho que, na verdade, está criada uma nova situação. Eu acho que tem as explicações para lá atrás, essa questão não ter vindo à tona, mas hoje eu acho extremamente correto essa preocupação do presidente Lula. Nós temos que defender. Aí é a defesa do Estado Nacional, do povo brasileiro. E é claro que as Forças Armadas, esse é o papel fundamental das Forças Armadas, é assegurar a soberania do país. E a soberania você não assegura com conversa, certo? Com a base concreta, não só econômica, mas a base militar. Eu acho que, então, essa preocupação com a questão da defesa atualmente é absolutamente importante e tem tudo a ver com esse projeto nacional do país. Aldo, na primeira década dos anos 2000, a América Latina rompeu com uma tradição histórica de governo de direita e a maioria alinhado com os interesses dos Estados Unidos. E tivemos governos progressistas, desenvolvimentistas, que buscaram maior interação na região. E isso pôde ser comprovado, porque aconteceu melhor inclusão social, melhoras na educação e um relativo desenvolvimento regional. No presente momento, presenciamos a volta da direita e, pior que isso, da extrema-direita e o realinhamento aos Estados Unidos, onde os progressistas, democráticos, estadistas erraram ao permitirem esse retrocesso de maneira tão rápida, Aldo. Eu acho que tem uma explicação mais estrutural, que está relacionada com a crise do capitalismo. Essa crise do capitalismo que levou exatamente o que eu disse, uma concentração da riqueza muito grande e o agravamento da pobreza. Isso aí gerou uma situação de rebeldia na população, diante da situação de miséria, de fome, de dificuldades, etc, etc. Bom, mas um elemento que, digamos assim, acopla a essa situação objetiva é a chamada guerra cultural. Na verdade, essa guerra cultural, e isso eu explico num dos livros mais recentes, meu, Guerra Popular, é o domínio das mentes do golpe militar, a Guerra Popular. O domínio das mentes vai aparecer aí a imagem dele. Eu mostro como que esse esforço da extrema-direita e da direita para impor a sua lógica, ela vem desde 1947, com o Hayek. O Hayek e Montpellier, na Suíça, eles formularam o neoliberalismo. O neoliberalismo é mais mercado, menos Estado. E a lógica é a lógica exatamente de aumento dos lucros. Isso foi feito através de institutos chamados think tanks, com muita grana do setor empresarial no mundo inteiro. Essa questão ganhou celeridade no período mais recente, em que o Steve Bannon, utilizando o método das redes sociais de vender produtos, transformou essa técnica, utilizando os algoritmos, para conquistar a cabeça, para conquistar votos. Então, esse é o núcleo do livro Domínio das Mentes. Quer dizer, então, no passado, eles tomavam o poder através do golpe militar, agora tomam através de eleições com a utilização exatamente
das fake news, com a utilização da lawfare, com a Isso. utilização de vários mecanismos. Então, isso levou a que, através das eleições, eles ganhassem não só eleições na Europa, como ganhassem aqui na América Latina. Então, essa hegemonia do pensamento da extrema-direita. Eu acho que a esquerda, digamos, subestimou a importância da luta de ideias e subestimou a questão das redes sociais. Nessa sequência aí do erro da esquerda, vamos voltar ao governo Lula. Mesmo com a inclusão de milhões de pessoas, a casa própria, a educação, ao acesso à alimentação, grande parte dessas pessoas foram cooptadas em tão pouco tempo por segmentos evangélicos, notadamente os movimentos evangélicos neopentecostais. E passam a pregar discurso de ódio contra a esquerda e contra Lula, e se posicionam como de direita. Onde que a esquerda errou? A esquerda se assoberbou? A esquerda não soube se comunicar? Eu acho que não é meramente problema de comunicação, tem a ver com a questão que eu respondi. Tem a ver com a hegemonia conquistada pela extrema-direita. Então, essa é a explicação, e eu procuro desenvolver essa questão. Então, na realidade, você teve no passado milhares de pessoas que votaram no Lula e passaram a votar no Bolsonaro. Como é que você explica? Como é que você explica que um trabalhador, uma pessoa pobre, quer dizer, esteja exatamente com o bolsonarismo, com a extrema-direita? E aí tem um componente que vale a pena, você citou, mas vale a pena ter presente, que, digamos assim, o modelo que veio para o Brasil tem a ver com os Estados Unidos. Esse esquema do Steve Bannon, mas uma concepção que incorpora a questão do fator religioso. Porque uma das questões que eu estudo no meu livro, eu mostro exatamente que a luta de ideias, isso Gramsci levantava com muita força, a luta de ideias é fundamental e ela contribui com a luta política, né? Mas ele mostra que nos dias atuais a luta de ideias é fundamental e ela antecede e contribui para a luta política. E aí tem um outro autor que eu cito, Raymond Williams, que é inglês, que diz o seguinte: a luta de ideias dos dias atuais se dá mais pelo sentimento, pela emoção, do que pela razão. E aí, então, o fator religioso joga um papel decisivo. Nos Estados Unidos, eles manipulam muito, utilizam isso, e aí passaram a utilizar aqui no Brasil. Isso. Aí o neopentecostalismo, não só evangélico, mas também católico. E associado ao sionismo, né? Associado ao sionismo. Então, tudo isso passa a ser um componente ideológico e passa a ser um processo de manipulação. Eu quero dizer o seguinte, que eu, inclusive, já tive uma militância religiosa, eu fui de ação católica, entende? Então, conheço um pouco esses meandros. Mas, na verdade, uma coisa é o respeito à religião. Eu tenho profundo respeito a todas as religiões. Agora, o que é inaceitável é a manipulação ideológica. É você, exatamente um pastor, utilizar o poderio que tem na sua atividade religiosa e manipular isso do ponto de vista ideológico e político. Isso é uma manipulação. Então, eu acho que a responsabilidade não é das pessoas que terminam pobres, que terminam indo para esse tema, mas é de um pastor. É claro que eu quero dizer também que hoje em dia já tem muitos pastores que têm uma posição progressista. Entende? Isso, tem. Minha esposa, inclusive, é evangélica e ela atua junto com outras pessoas no sentido de ampliar a compreensão de que é inaceitável a manipulação da religião com fins ideológicos e políticos. Nessa esteira aí, chegou um livro para mim recentemente, que eu ainda nem concluí a leitura, é do professor Ricardo Jorge dos Santos, professor da Universidade de Lisboa. O livro se chama A Máscara do Messias. Ele analisa como novos movimentos autoritários não recusam a democracia, mas usam-na como disfarce e conseguem seduzir democracias e dominar consciências através de narrativas. Por exemplo, a extrema-direita brasileira critica o sistema, entre aspas, a falta de liberdade, ataque às instituições e nosso processo democrático, sendo que ela se coloca no poder justamente através dessas conquistas. No seu livro, Aldo, O Domínio das Mentes, você discorre sobre como as ditaduras implementam a guerra cultural como fonte de se sustentar e você propõe a mobilização popular como forma de combater o autoritarismo e a desinformação. Como isso é possível em um tempo em que uma mentira é difundida em segundos, mas o trabalho de refutá-la demora tempos e, na maioria das vezes, fracassa? Vide, por exemplo, o caso das vacinas e da pandemia do Covid-19, que 6 anos após, ainda há disseminação de mentiras e muita gente ainda acredita de que Lula é um clone alienígena
e que não houve tentativa de golpe, que o STF e o Lula são contra a nossa liberdade, contra a democracia. Como é possível essa mobilização diante desse obscurantismo moderno? Na verdade é o seguinte, essa é uma questão complexa que eu procuro analisar em profundidade no meu livro. E o que eu coloco é o seguinte: primeiro nós temos que tomar conhecimento da gravidade, da importância dessa guerra cultural da extrema-direita, dessa tentativa de dominar a mente das pessoas. Mas é necessário nós termos uma contramedida. O que eu proponho como contramedida é o que eu chamo luta ideológica democrática. É combater essas ideias, mas combater com esse componente, levando em conta a questão do sentimento. Entende? Porque é exatamente o sentimento que atinge milhares de pessoas. Então nós temos que, digamos assim, nos apropriar da questão da luta ideológica democrática e colocar na ordem do debate relacionado com o sentimento das pessoas. Quando você coloca o problema do sentimento, por exemplo, agora, quer dizer, vem essa política do Trump em relação, quer dizer, a questão dos impostos. Qual foi a resposta? E aí a extrema-direita está apoiando o Trump, colocando bandeira americana nas manifestações dele, quando exatamente os Estados Unidos estão querendo, estão impondo tarifas e exatamente procurando conquistar nossas terras raras. Qual a resposta? Isso é traição à nação. Sim. Então, quando você toca no sentimento da sociedade, você coloca ele rapidamente. Então, se você quiser, nessa luta ideológica, colocar o centro da razão, demora, que é até você explicar, ou seja, você tem que ter um gancho que desperte o quê? O sentimento da soberania nacional, da democracia, não é? Do sentimento de solidariedade e justiça social. Eu acho que é por aí que eu acho que nós devemos tomar, no sentido, digamos, de reconstruir, inclusive, uma consciência democrática no país. Talvez nessa mesma esteira, mas eu gostaria de parafrasear aqui rapidamente o livro de Jason Stanley. Tem o título de Apagando a História. E ele discorre, Aldo, sobre como os fascistas reescrevem o passado para controlar o futuro. Como restabelecer a verdade histórica se uma das mais poderosas armas do fascismo é a sua capacidade para a desinformação? Ou melhor, nós temos a sorte de termos os proto-fascistas no Brasil, formado por uma extrema-direita tosca, inculta e culturalmente limitada? É verdade, mas aí eu acho que nós temos que exatamente ter clareza de que hoje nós precisamos exatamente de reconstruir a hegemonia das ideias progressistas na sociedade. Para isso nós temos que exatamente identificar quais são as questões. Nesse livro meu, eu coloco exatamente 15 pontos que devem ser objeto da luta ideológica. Quais são as bandeiras que nós devemos identificar, combater e qual a contramedida que nós devemos apresentar. Na questão da soberania nacional, isso que a gente disse. Na questão da democracia, nós temos que exatamente mostrar as consequências da tentativa golpista contra o presidente. Isso trata-se da soberania popular, é você agredir uma decisão de milhões de pessoas. Então isso é inaceitável. Coloco também essa questão da religião, a necessidade exatamente do respeito. Quer dizer, a religião e a necessidade exatamente de você ter uma consciência crítica, de você ter capacidade de identificar quais são os problemas. Porque, na verdade, o que é? A extrema-direita, ela nega a ciência. Então, exatamente diz o seguinte, não, a vacina não, causa males. Nega a ciência, nega a cultura, nega a história, não teve golpe militar e nega a verdade. Então, é necessário exatamente nós recompormos a realidade dos fatos, através de uma luta ideológica que traga a realidade dos fatos, mas traga com esse elemento afetivo. É claro que o setor mais intelectual, quer dizer, você conquista mais através da argumentação, da crítica, mas a grande maioria da sociedade você toca através do sentimento. É por aí que nós devemos atuar. Numa sociedade do espetáculo, os vídeos curtinhos, com uma piada, uma mentira, uma caricatura, não tem mais efeito atualmente do que você tentar trazer a população, sem muita instrução, para o plano das ideias, para análise factual, histórica, Aldo?
Pois é, mas eu acho que você começa com pequenos vídeos, mas pequenos vídeos que coloquem a verdade e que toquem no sentimento das pessoas. Esse é que é o problema. Às vezes, se você quiser centrar para a grande maioria da população uma explicação demorada, tal, isso não resolve. Hoje em dia, você tem um algoritmo. Né? Bom, primeiro que você tem fake news, quer dizer, você tem que combater a mentira. Você tem a lawfare, que é a utilização do direito como arma política. Isso. E tudo isso é exatamente orientado através dos algoritmos. Porque no passado você mandava uma mensagem para os trabalhadores, mulheres, negros, mais ou menos a mesma. A extrema-direita, com os algoritmos, ela orienta. Então, nós exatamente passamos também a compreender isso. Você tem que orientar a mensagem para ela tocar exatamente aqueles setores da sociedade. No outro livro seu, este aqui, Alma de Fogo, você discorre sobre a sua trajetória. E é um baita de um currículo. Você começa lá mesmo na sua juventude e vem discorrendo sobre a sua trajetória. Você cita diversas passagens pela UNE, a União Nacional dos Estudantes, e sua luta no movimento estudantil. Nos piores momentos da vida política nacional recente, prisão do presidente Lula, golpe político judiciário da ex-presidente Dilma Rousseff, o silêncio dos movimentos sociais e, em especial, aquela que outrora foi muito aguerrida, que era a atuação da UNE, a União Nacional dos Estudantes, foi decepcionante nesses 2 episódios recentes. O que houve? Vivemos em uma crise de consciência social, porque é tão comum ver estudantes das universidades públicas se confessarem de direita. E já emendo outra pergunta. O identitarismo, Aldo, é prejudicial ao espírito coletivo? Ele fomenta o egoísmo, a divisão social, o individualismo? Bom, vamos por partes. Vamos. Quer dizer, na verdade, eu considero que... Primeiro, esse livro ele traz coisas muito interessantes, Manuel. Eu retrato, por exemplo, nesse livro, o período em que nós transferimos a sede da UNE para Porto Alegre. Eu falava na Rede da Legalidade junto com o Leonel Brizola. E isso foi um episódio tão marcante na história política brasileira. Você esteve nesse episódio tão marcante? Transferimos a sede da UNE para Porto Alegre e lá eu falava na Rede da Legalidade para o Brasil inteiro. O Brizola falava para o povo brasileiro e eu falava para os estudantes. Interessante. E naquele momento a entidade que tinha maior inserção na sociedade, a inserção nacional, era a UNE. E a UNE foi o esteio da organização da resistência no Brasil inteiro. Então, tanto assim que o presidente João Goulart, depois de tomar posse, foi na sede da UNE agradecer os estudantes. Foi a primeira vez que um presidente da República esteve na sede da UNE. Então, o livro é interessante, tem vários episódios na época da ditadura militar, na clandestinidade, entende? Eu vou contar um episódio só, mas esse é muito interessante, que é um episódio que vivia na clandestinidade, lá em São Paulo, e levava meus filhos para a escola, para o chamado parquinho. Tinha um grupo e tinha um parquinho, e as crianças ficaram depois do almoço. E eu sempre, quando ia com eles, eu procurava exatamente transmitir certos conceitos relacionados a não discriminar negro, não discriminar pobre e falar a verdade. E o meu filho maior, o André, num dia nós íamos caminhando lá, depois de eles estarem no parquinho, ele disse: pai, você fala para nós de que a gente não pode falar, não pode mentir, mas ao mesmo tempo você fala que nós não podemos falar onde a gente mora, porque nós estávamos na clandestinidade, então não podia revelar onde nós estávamos morando. Então, pai, eu quero saber o seguinte: o que eu faço? Eu falo a verdade ou eu falo mentira? Olha bem a situação. A criança tinha ali o quê? Uns 6 anos de idade. Aí eu, na hora, tive um pensamento, eu retrato isso no livro. Eles estavam vendo o Zorro. Eu falei: André, você acha que o Zorro deve contar a identidade? De jeito nenhum, pai. Se ele contar, ele vai ser preso. O capitão Garcia, sargento Garcia, vai perder ele. A única pessoa que sabe a identidade dele é o Gaguinho. Né? Gaguinho não, o Mudinho. E o Mudinho não fala. Eu falei: é igual o papai e a mamãe. Se a gente falar, nós vamos ser presos. Ah, pai, eu já entendi.
Então tem alguns episódios também interessantes, né? Tem episódios, digamos, relacionados com a minha atuação na Constituinte, enfim, um livro bastante interessante. Já que você está falando aí, fazendo essa reminiscência, eu quero te perguntar o seguinte, que está no... É o primeiro tópico do capítulo 1 do seu livro, Alma de Fogo, Memórias de um Militante Político. Fala do primo pobre de família rica. Na verdade, é interessante que a minha família é uma família de Anápolis, uma família que tinha recursos. Meu avô era fazendeiro, foi prefeito de Anápolis. Eu tinha a minha família, o Jonas Duarte, casado com minha prima, minha tia, foi prefeito de Anápolis, foi governador do estado. Então era uma família bem situada. Mas meus pais tiveram uma dificuldade econômica, tanto que num determinado momento meu pai e minha mãe eles vieram para Goiânia. Entende? Então por isso é que eu falo exatamente do primo pobre de uma família rica. Você cita aqui também, e eu gostaria de ouvir você falando um pouquinho sobre ele, a sua vida clandestina, com a sua família na clandestinidade. Te incomoda de falar um pouquinho? Não, de jeito nenhum. Na verdade é o seguinte, uma coisa interessante que marcou muito essa vida na clandestinidade, o fato que minha esposa era psicóloga, hoje ela é psicanalista, minha primeira esposa. E ela não aceitava que a gente fosse para a clandestinidade sem as crianças. Porque, em geral, essas organizações de esquerda, elas, exatamente a militância em função do risco de ser preso, ser assassinado, deixava os filhos com os pais, ou com parentes, etc. E ela não aceitava, e eu concordei com ela. Então, as crianças ficaram conosco. Então, a gente tinha uma situação que, na verdade, as crianças conviviam com a gente, mas não sabia o que estava acontecendo. E isso foi extremamente importante para a estabilidade emocional deles. Aldo, no capítulo 5 você cita um tema que é atualíssimo e pouco se fala, que é a questão do meio ambiente. Falo muito sobre o meio ambiente, mas sobre de maneira enviesada. Você tem aqui você tem maior ligação com a questão ambiental. Isso é algo recente, em razão da necessidade premente, imediata, ou você já vem trabalhando isso? Tinha algum tempo. Eu, na verdade, quando eu deixei de ter a minha atividade parlamentar ou envolver em eleições, eu entrei num processo de estudo. Fui fazer um mestrado na UNB, que resultou num livro importante, que trata exatamente do neoliberalismo e tal. E também me voltei para essa questão ambiental. Eu fui secretário do Meio Ambiente do PCdoB e também fui secretário do Meio Ambiente do Estado de Goiás, quando o governo era o Marconi Perillo. E aí, nesse período, eu elaborei muito em torno da questão e elaborei alguns livros. Eu considero que a questão ambiental é um salto civilizacional. Na verdade, quer dizer, a importância de você compreender que a preservação ambiental é a preservação da própria vida. Entende? Esses fenômenos recentes mostram isso. Então, há que se compreender. É claro que há que combinar três vertentes, que é o meio ambiente, que é o desenvolvimento e as questões sociais. Isso. Quer dizer, você pegar um aspecto desse isoladamente, como o setor empresarial, pega a questão do desenvolvimento e esquece a questão social e a questão ambiental. Ou um ambientalista radical que só quer saber do meio ambiente e não leva em conta a questão do desenvolvimento. Então, essa combinação do desenvolvimento, as conquistas sociais e o meio ambiente, essa articulação é decisiva. E é isso que eu procurei desenvolver nos meus livros. Eu fiz, por exemplo, em Brasília, um evento internacional sobre a questão das mudanças climáticas. Tive vários eventos relacionados com as mudanças climáticas, entende? Então, isso foi acumulando uma série de elementos que me permitiu elaborar alguns livros. Atualmente, Aldo, em razão até mesmo do que a gente conversou, a desinformação, uma desinformação muito bem
elaborada, criou-se novamente o anátema sobre socialismo, sobre comunismo, e se você for perguntar, como acontece comigo, pergunta, Manuel, você é comunista? Aí eu pergunto, talvez, mas descreva para mim o que você entende em ser comunista. As pessoas não sabem. E são pessoas de bom nível universitário, pessoas chamados analfabetos funcionais, têm curso superior, têm um bom posicionamento social. Mas no seu livro você fala do socialismo do século XXI. Explica para os nossos telespectadores, a nossa audiência, o que é o socialismo do século XXI. Olha, Manuel, na verdade essa questão do socialismo ela é extremamente importante. E primeiro é importante você separar socialismo de comunismo. Sim. Comunismo é uma sociedade superior, não existe nenhuma experiência de comunismo no mundo. Não tem. Isso é um processo lento. O que ocorre em relação ao problema do comunismo é uma propaganda dos capitalistas no sentido de tentar isolar, quer dizer, os comunistas e os socialistas. Essa é uma propaganda que procura exatamente mistificar, procura demonizar. Isso é um absurdo completo, porque você tem história do Partido Comunista no Brasil, de várias pessoas que deram a sua vida em defesa de um país melhor. Tá? Mas o fato concreto é que nós temos uma experiência socialista extremamente importante, que é a Revolução Russa. Sim. A Revolução Russa foi um marco da humanidade. E você analisando de um ponto de vista, digamos, científico, você vê que as sociedades, elas transformam. Você teve um período que você tinha a Idade Média, você teve um período em que você tem o capitalismo e, historicamente, há uma tendência para você ter uma sociedade superior, que nós consideramos que é a sociedade socialista. A primeira experiência socialista, que foi na União Soviética, ela enfrentou problemas, porque era a primeira vez que você construiu um país, quer dizer, um país socialista. Por outro lado, com um ataque brutal de todo o resto do mundo, que eram países capitalistas. Então, houve também erros, uma centralização excessiva na economia, na política. Então, eu acho que essa experiência chinesa, ela traz um elemento novo, como eu estava dizendo. Quer dizer, na última viagem que eu tive à China, eu perguntei para um dirigente chinês como é que ele poderia caracterizar o modelo chinês. Ele disse com 3 vertentes. O socialismo de Marx, quer dizer, o capitalismo de Adam Smith e a filosofia de Confúcio. Entende? Porque é muito interessante, quer dizer, a concepção deles é a concepção materialista dialética, mas eles incorporam os fatores dinâmicos do capitalismo e incorporam a tradição cultural, quer dizer, do confucionismo, que é exatamente o equilíbrio, uma sociedade mais equilibrada, tal, etc. Isso termina criando uma situação que consolidou tremendamente as condições do desenvolvimento lá. Agora, uma coisa importante, eu repito, é isso. Nós, hoje, como eu já falei, reafirmo aqui, eu acho que com essa experiência da China, do Vietnã, por exemplo, o Vietnã está crescendo bastante. De uma forma impressionante. Eu tive um amigo que acabou de vir do Vietnã, ficou impressionado com o crescimento. Então, tudo isso tem a ver com o crescimento da perspectiva socialista. Mas, insisto, quer dizer, nós temos que analisar o modelo do país em função da realidade do país. Você pode levar em conta e deve levar em conta a experiência de outros países, mas há que se analisar que o caminho brasileiro parte da realidade objetiva do país, do sentimento do povo brasileiro. Você falando aí do socialismo, a necessidade de diferenciar uma coisa da outra, eu vejo muitos brasileiros viajam para a Europa e vão para aqueles países com alto desenvolvimento humano. E eles criticam muito o Brasil, porque que o Brasil não implementa aquilo, a segurança, a habitação, o saneamento, a qualidade de vida, o acesso justo a um direito fundamental, elementar, que é o acesso à alimentação. Mas eles são as pessoas que criticam e fazem movimento no exterior contra o país, criticando os governos de socialistas, que são governos que tentam desgraçar a realidade do nosso país. E, notadamente, em Portugal, tem uma série de brasileiros que apoiam o Chega, que é um partido xenófobo, que não quer nem saber de estrangeiro lá em seu território. Aldo, nós estamos diante dessa realidade, dessa espécie de realidade paralela e
e uma espécie de uma cognição meio débil. Me parece que há uma disfunção cognitiva coletiva. O que você tem a comentar sobre isso, já partindo para o final, deixa uma mensagem final para os nossos ouvintes que estão com certeza muito mais informados e orgulhosos da sua biografia, da sua trajetória, do seu cabedal de conhecimento. Fale um pouco sobre esse fenômeno da atualidade, por gentileza. Olha, eu acho que já falamos um pouco no curso da entrevista, mas eu considero isso, que nós estamos vivendo um momento delicado a nível mundial, com a crise do capitalismo, com a ameaça de guerra, com essa hegemonia das ideias de extrema-direita. E nós temos que colocar como questão-chave a união do povo brasileiro, em torno de um projeto para o país, em torno da defesa do país, da defesa das nossas riquezas. Quer dizer, então acho que essa é a questão fundamental. E um dos componentes, como eu disse, é a necessidade de nós travarmos uma luta para reconstruir a hegemonia das ideias progressistas na sociedade, para construir um caminho de desenvolvimento que leve em conta os interesses do povo brasileiro. Mas eu queria, terminando aqui essa palestra, primeiro agradecer a sua gentileza. Nós que agradecemos. A densidade das suas perguntas. Percebo que você exatamente se debruçou no sentido de fazermos aqui um debate que pudesse esclarecer um conjunto de questões. Não, foi triste comigo, porque e com raiva do tempo, sabe? Por um momento eu queria ter a possibilidade de parar o tempo para eu fazer muito mais questionamentos, mas infelizmente existe a coisa chamada tempo. Não, mas Perdão te interromper. Nós temos de qualquer maneira outras oportunidades. Então acho que você pode, a partir dessa entrevista, ver alguns outros pontos e a gente podemos marcar um outro podcast, podemos uma outra conversa. Estou à disposição. Eu queria terminar exatamente dizendo o seguinte: aqui no Brasil, nesse momento, nós estamos diante de uma eleição que vai definir o futuro do Brasil e que vai impactar no futuro da América Latina e do mundo, porque o Brasil não é uma nação qualquer. Então, e eu considero que as condições são favoráveis para a reeleição do presidente Lula, mas acho que não está resolvido. Quer dizer, é só ver, apesar de tudo que o governo Bolsonaro fez, com a responsabilidade de 700 mil mortes na pandemia, entende, com a responsabilidade de uma situação de crise econômica e social durante o governo, discriminação de pobre, negro, comunidade LGBT, tudo isso nós sabemos, e agora o filho dele, quer dizer, envolvido com esse negócio do Master, envolvido com uma série de questões, e no fundo continua exatamente com altos índices de aprovação. Então nós não podemos subestimar, nós sabemos exatamente que o imperialismo norte-americano vai tentar influenciar nas eleições, então nós temos que exatamente suar a camisa. Aqui em Goiás, na eleição passada, nós tivemos, Lula teve aqui 41%. Então, acho que nós precisamos de manter isso e aumentar essa eleição para contribuir com a reeleição do Lula. Nós temos aqui o candidato da nossa federação, né? Exatamente, estamos aí, então queremos um esforço de também ter uma expressiva votação aí para a federação, e acho que nós temos que exatamente não só reeleger Lula, mas reeleger um grande número de deputados e senadores. Eu estou aqui apoiando o candidato a deputado federal do meu partido, que é o professor Fábio Teocaschi, e eu acho que nós temos que eleger outros parlamentares progressistas, de esquerda, democráticos, que possam contribuir para que o governo Lula, no próximo governo, tenha condições de viabilizar coisas que nesse mandato não conseguiu. Nós estamos já encerrando, Aldo. Eu gostaria, nesse momento vão aparecer as imagens dos seus livros, O Domínio das Mentes, e vai aparecer também o Alma em Fogo, Memória de um Militante Político. Fala um pouco assim, quem tiver interesse, onde pode adquiri-los, Aldo? Olha, eu acho que se pode adquirir pelo menos esses dois livros na livraria Palavrear, que é lá no setor universitário. Entende? Lá eles têm alguns exemplares desses dois livros meus. Mas também, eu pesquisei, parece que tem na Amazon também, né? Não, aí para comprar, tem na Amazon e tem, no caso, a editora do Alma em Fogo, a editora Anita Garibaldi, se não quiser ir na livraria pode procurar, ou na Amazon, você pode, e o livro Domínio das Mães é a editora Cotter. Tá.
Entende? Então, ou a editora Kotler ou a editora Anita Garibaldi pode comprar. Ou então, se quiser comprar diretamente aqui em Goiânia, na livraria Palavrear. Muito bem. Aldo, eu quero te agradecer imensamente por esse aprendizado que você trouxe, por esse enriquecimento do debate, da conscientização política, da reflexão política. Eu sei que você faz tempo que eu venho tentando, você viaja, você é muito requisitado, muito procurado, você participa, contribui muito em outros veículos e aqui não poderia ser diferente. Eu te agradeço imensamente por esse espaço na sua agenda, esse espaço aqui está à sua disposição e eu espero poder contar numa próxima vez que eu precisar de um debate, de uma análise de qualidade, eu possa contar com você. O Gazeta Poder, o conglomerado de mídia, o jornal Gazeta do Estado, a TV Atual, afiliada à Record News. E nós te agradecemos imensamente, Aldo. Muito obrigado. Obrigado a você e a Gazeta ao Poder, a todos esses órgãos que compõem exatamente esse consórcio. E quero exatamente destacar que um debate como esse, ela contribui para o processo democrático, contribui no sentido exatamente de despertar a consciência crítica, de tal maneira que as pessoas possam, digamos assim, entender melhor o que está acontecendo. Então, obrigado e me coloco à disposição para, quando for necessário, retornar aqui para aprofundarmos outras questões que eventualmente sejam colocadas no curso da realidade. Nós que agradecemos imensamente e agradecemos você que nos assiste, que prestigia a nossa audiência e já pedimos que você curta, compartilhe, comente e assine lá o sininho para que vocês possam ser notificados quando forem lançados os novos episódios. Muito obrigado e até o próximo episódio.